Pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez a gente vai estar pegando divisão, continuando aqui na nossa playlist de matemática básica. Vai ser divisão de números inteiros, tudo bem? Seguindo aqui o padrão que a gente já vem. Depois a gente vai começar a ver videoaulas com números decimais, aqueles que têm vírgula no meio, tudo bem? Então vamos lá. Bom, os objetivos dessa aula aqui, a gente vai estar vendo a nomenclatura das partes da divisão, demonstração da divisão, notações da divisão, o algoritmo da divisão em si, que é quando você vai poder aprender a como realmente fazer a divisão, propriedades da divisão, divisão com zeros e critérios de divisibilidade. E no final de tudo isso daqui, eu vou estar respondendo também algumas questões que costumam cair em vestibular, Enem e coisas assim do tipo, tudo bem? Então aqui, pessoal, a nomenclatura das partes. Por enquanto não precisa você compreender exatamente o algoritmo da divisão, basta saber os nomes. Esse 9 aqui, que é o número que vai ser dividido, a gente chama ele de dividendo. O 2 ali é o nosso divisor, ele está mostrando em quantas partes a gente vai dividir o todo. O 4, que é o resultado, ele é o nosso quociente, é o resultado da divisão. E aquele 1 ali embaixo, a gente chama de resto da divisão. Tudo bem? Esse 8 aí, ele não tem nome nenhum. Ele simplesmente vai ser o número que a gente vai subtraindo até finalmente chegar no resto da divisão. Uma coisa interessante é o seguinte, é que o dividendo, ele sempre vai ser igual ao divisor que multiplica o quociente mais o resto. Por exemplo, aqui, eu vou ter o meu divisor, que é o 2, multiplicando o meu quociente, que é o 4. Então, 2 vezes 4 dá 8. E no final, eu somo com o resto. Então, 8 mais o 1 igual a 9. Pessoal, e agora aqui visualmente o que é que acontece se eu pegar o 9 e tentar dividir por 2? Então aqui eu tenho 9 caixinhas e eu vou tentar dividir por 2, mas veja bem. Ou eu coloco 5 caixas de um lado e 4 do outro, ou então eu coloco 4 de um lado e 5 do outro. Não dá para dividir de forma igual. Se eu for dividir os dois de forma igual, o melhor que eu consigo fazer é isso daqui. 4 para um, 4 para o outro e fica 1 de resto. Exatamente como a gente tinha visto agora no algoritmo, que o resultado lá tinha sido 4 com aquele resto de 1. Então aqui, por exemplo, a gente vai contando, tudo bem? 9 dividido por 2. E aqui eu tenho a nossa pintora, né? E o nosso turista. E eu vou começar a distribuir essas caixas para os dois de duas em duas. Poderia ser de uma em uma, mas aqui eu vou colocar de duas em duas para ser mais rápido. Então vamos lá, ó. Duas para ele, duas para ela, mais duas para ele fez 4 para ele, mais duas para ela, também fez 4 para ela, e aqui ficou só uma lá em cima. Se eu quiser que a divisão seja igual, eu tenho que parar por aqui. Então essa uma que ficou em cima é o nosso resto, tá bom? E aqui você pode observar, né, a nossa matemática visual junto do algoritmo da divisão. Então aqui eu tenho o 9 dividido por 2, aqui eu tenho o quociente que é 4 para cada um, e aqui eu tenho o resto que é a nossa caixinha que ficou lá em cima. Pessoal, antes de mais nada, eu vou mostrar aqui para vocês o algoritmo de divisão de Euclides, tudo bem? Basicamente, ele é muito útil para você que está começando na divisão. Se eu tentar fazer aqui, olha, por exemplo, o 9 dividido aqui por 2, como é que a gente faz? Primeiro você vê qual é o número aqui do divisor, tudo bem? E você vai desenhar colunas aqui. No caso, como o número ali é 2, eu vou desenhar duas colunas. E aí eu vou contando até o 9, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Parou aqui. E agora qual é o resultado? Pessoal, eu vou ver aqui dessas linhas, olha, quantas delas estão completas. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3 e 4. O resultado disso daqui é 4, tudo bem? Com o resto, olha só, de 1. Eu poderia fazer assim também, olha. 11 dividido por 3. Como aqui o meu divisor é 3, então eu vou precisar de 3 colunas, olha só. E agora eu vou começar a contar até o 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Veja que nessa última linha aqui, olha, ficou faltando uma bolinha aqui para completar, tudo bem? Então, quantas linhas completas a gente tem? Tem uma, duas e três. Então, 11 dividido por 3, tudo bem? O resultado ele é 3, com o resto, veja só, de 2, tá bom? Se eu fizer assim, olha, 13 dividido por 4, por exemplo. Como o meu divisor é 4, então eu vou precisar de 4 colunas. E agora é só sair contando. Olha, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 aqui embaixo. Quantas linhas completas eu tive? 1, 2 e 3. Então, 13 dividido por 4, o resultado vai dar 3 com o resto de 1, tá bom? Mais um aqui para encerrar. Se eu colocar, olha, 9 dividido por 3, eu vou fazer as minhas 3 colunas aqui e vou contar do mesmo jeito. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quantas linhas completas eu tive? 1, 2 e 3. Então, o resultado aqui é 3. E o resto, cadê? Não teve, tudo bem? O resto, ele é 0. Bom, pessoal, então aqui a gente vai rever um pouco sobre o algoritmo da divisão, tudo bem? Aqui o nosso 9 dividido por 2, resultado 4. E visualmente, deixa eu mostrar aqui para vocês o que é que pode estar acontecendo, olha. Pessoal, aqui eu tenho 9 caixinhas e como o nosso divisor ele é o 2, a gente vai começar a contar essas caixas de duas em duas. Como é que a gente faz? Assim, olha. 1, 2, 3, 4. Eu poderia tentar colocar mais uma vez aqui? Poderia, mas veja bem, cadê a última caixinha daqui? Entendeu? Ela não existe. Então, nesse caso, o 2 ele só coube dentro do 9 4 vezes. Por isso que a gente diz na divisão, quantas vezes o número tal cabe dentro do número tal? É justamente isso. Você coloca o número aqui, no caso o 9, e você vê de 2 em 2 quantas vezes o 2 vai caber dentro do 9. Então, nesse caso aqui, ele coube 4 vezes, olha. Então, o nosso resultado aqui, né, vai ser o 4. Eu coloco o 4 aqui e vou continuar a conta. Deixa eu mostrar outro exemplo para vocês. Se eu colocar aqui, por exemplo, o 12 dividido pelo 4, eu vou fazer do mesmo jeito, tudo bem? Eu vou fazer aqui 12 caixotinhos e eu vou contar de 4 em 4. Olha. Pronto, desenhado os meus 12 quadrados, agora eu vou pegar eles de 4 em 4, olha. Aqui foi uma vez, aqui foi duas vezes e aqui foi 3 vezes. Acabou os quadrados, acabou aqui. E agora eu conto quantas vezes eu consegui separar, olha. 1, 2 e 3. Então, esse 3 eu vou colocar aqui embaixo, olha. 3 vezes o 4 é 12, não é? Coloco o 12 aqui debaixo e a gente vai subtrair. 12 menos o 12, o resultado é 0. Pessoal, chegou em 0 aqui embaixo, a conta acabou. Tudo bem? Então, 12 dividido por 4 é igual a 3. O resto é 0. Fazer outro exemplo aqui para você ver. Se eu colocar, por exemplo, olha, 17 dividido por 3. Vou fazer aqui com os caixotinhos também, para que se torne um pouco mais visível para você, tudo bem? Pronto, uma vez que eu tenho aqui os meus 17 quadrados, como eu estou dividindo por 3, agora eu vou começar a contar de 3 em 3. Então, olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tentar colocar mais uma vez aqui, veja, cadê o último caixote? Não tem. Então, não cabe mais uma vez aqui, tá bom? Então, dessa forma, eu tive, ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, o 3 ele cabe 5 vezes dentro do 17. E 3 vezes o 5 é 15. Tudo bem? Coloca o 15 aqui e subtrai. 17 menos o 15 é 2, porque veja bem, 5 para 7 dá 2 e 1 para 1 dá 0. Pessoal, esse 2 aqui, olha, ele não é menor do que esse 3 aqui. O que acontece? Quando o resto aqui ele é menor do que o nosso divisor, a conta acabou, tudo bem? Então, nesse caso aqui, 17 dividido por 3, o resultado é 5, com um resto de 2, tudo bem? Fazer mais um exemplo aqui para você ver. Pessoal, aqui, olha, 79 dividido pelo 7. Esse daqui é meio que autoevidente, né? Vai dar 11, mas vamos lá. Pessoal, aqui, olha, 79 dividido pelo 7. Aqui é até autoevidente, vai dar 11, mas veja só. Como eu tenho o 7 aqui e o 7 aqui, eu vou começar dividindo com um só algarismo. Ou seja, vou começar dividindo só esse 7 aqui. Como é que eu vou saber quando eu tenho que fazer essa divisão com um algarismo, com dois, com três e por aí vai? É só você observar se esse primeiro algarismo aqui, se ele vai ser um número igual ou maior do que o nosso divisor, tudo bem? Esse algarismo aqui ele tem que ser igual ou maior. Se eu tivesse, por exemplo, assim, olha,
49 dividido pelo 7. Nesse caso, olha, o 4 ele é menor do que o 7. Então, eu já teria que começar a nossa divisão com o 49, contando no 49 quantas vezes o 7 vai caber dentro, tudo bem? Mas nesse caso aqui, como o número é igual, eu posso começar com um só algarismo. Se eu tivesse assim, olha, por exemplo, 99 dividido pelo 7, eu também poderia começar somente por esse 9 aqui. Por quê? Porque o 9 ele é maior do que o 7, tá bom? Então, quando acontecer de o algarismo ele ser menor do que o nosso dividendo, aí a gente vai ter que pegar o próximo número aqui, tá certo? Então, continuando aqui, olha. 7, eu vou começar por esse daqui. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 7? Cabe uma, porque 1 vezes 7 é igual a 7. Pronto, e agora eu subtraio. 7 menos 7, resultado é zero. E agora o que é que eu faço? Eu pego o próximo algarismo, que é esse 9 aqui, e eu vou descer ele jogando aqui para baixo. Tudo bem? Então, desci aqui, olha. Pessoal, desceu o algarismo, você tem que dividir, tá bom? Então, como eu desci esse 9 aqui, eu vou dividir. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 9? Cabe uma só. Por quê? Porque se eu colocar duas vezes o 7, vai dar 14. 14 é maior do que o 9. E eu preciso de um número que caiba dentro do 9, ou seja, ele tem que ser igual ou menor, tá bom? Nesse caso aqui, eu coloco 1. E 1 vezes 7, o resultado é 7. E agora eu faço o quê? Subtraio. 9 menos o 7, resultado 2. Pessoal, chegou aqui nesse resto. Tem mais número aqui para descer? Não, não tem. Então a conta acabou aí, tá bom? Nesse caso, 79 dividido por 7, o resultado vai ser 11, com um resto de 2, tá bom? Pessoal, aqui, olha, 324 dividido pelo 24. Olha só, como eu tenho dois algarismos aqui, eu obrigatoriamente tenho que começar por dois algarismos aqui também, tá bom? Então, vamos lá. O 24, ele é menor do que o 32? É. Então, a gente pode continuar aqui com o 32. Mas e se eu tivesse, por exemplo, assim, olha, 124 dividido por 24? Veja, como eu tenho dois algarismos aqui, eu teria que começar com dois algarismos aqui também. Mas eu não posso fazer isso. Por quê? Porque o 12 ele é menor do que o 24. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar o próximo dígito, o próximo algarismo. Então, essa divisão aqui, eu obrigatoriamente já começaria ela com o 124, tudo bem? Não dá para simplificar essa divisão aqui para começar com um número menor de algarismos, tá bem? Então, voltando aqui para esse nosso exemplo, quantas vezes o 24 vai caber dentro do 32? Só vai caber uma, porque duas vezes o 24 vai dar 48. É maior do que o 32. Então, coloca aqui uma vez. Coloca aqui o 24 e agora a gente faz o quê? Subtrai. 4 para 2 não dá. Então, como é que a gente faz? Você lembra? A gente corta aqui, bota um 2. Por quê? Porque esse 3 ele emprestou 1 para cá. E agora ficou 12. Então, você vai contar, olha, do 4 até o 12. O resultado é 8. E 2 para 2, o resultado é 0. Pronto. Faz o quê? Pega o próximo algarismo aqui e joga ele aqui para baixo, tá bom? Ficou aqui o nosso 84. Desceu o algarismo, faz o quê? Divide, sempre. Então, aqui, olha, 84 dividido pelo 24. Quantas vezes o 24 vai caber dentro do 84? Vai caber 3 vezes. Então, coloca o 3 aqui. E 3 vezes o 24 vai dar 72. Coloca aqui e faz o que agora? A gente subtrai. 2 para 4 vai dar 2 e 7 para 8 vai dar 1. Pessoal, o 12 ele é menor do que o 24, tudo bem? E não existe mais nenhum número aqui para descer. Então, o que aconteceu? A conta ela acabou. 324 dividido pelo 24, o resultado é 13, com um resto de 2, tá bom? Vamos descer um pouquinho aqui e aí a gente volta para o algoritmo da divisão daqui a pouco, tá certo? Pessoal, aqui, notações da divisão. A divisão ela pode ser escrita basicamente de quatro formas. Por exemplo, eu posso colocar aqui, olha, 9 barra 2. Posso colocar assim, olha, 9, dois pontinhos e o 2. Posso colocar assim, olha, 9, o símbolo de divisão e o 2. E posso colocar ainda assim, olha, 9 sobre o 2.
Essas 4 formas aqui de escrever significam exatamente a mesma coisa, tudo bem? Eu estou dizendo isso porque dependendo da prova que você for pegar, de como tiver escrita a questão, pode ser que tenha sido usado um ou outro método, tá certo? Mas é tudo a mesma coisa. Pessoal, e aqui agora sobre as propriedades da divisão, tudo bem? Começando aqui pela propriedade 1. A divisão ela não é comutativa. O que é que isso significa? Que se eu colocar aqui, olha, por exemplo, o 4 dividido pelo 2, isso daqui não é igual ao 2, dividido pelo 4, tudo bem? 4 dividido por 2 não é igual a 2 dividido por 4. Isso daqui, para você não confundir com a multiplicação, porque na multiplicação, tanto faz eu colocar o 4 vezes o 2, como o 2 vezes o 4. Mas isso daqui é na multiplicação, tudo bem? Na divisão isso não funciona. Então você não pode nunca mudar a ordem que os números estão escritos durante uma divisão. A propriedade 2, pessoal, a divisão não é associativa. Por exemplo, se eu tiver aqui, olha, 40 dividido por 4 e depois dividido por 2. Veja, 40 dividido por 4, o resultado é 10. Dividido por 2, o resultado final ele é 5, tá bem? Agora, se eu fizer diferente, ó, se eu botar 40 dividido por, e aqui eu coloco, olha, 4 dividido por 2. Resolve primeiro os parênteses, tá bem? 4 dividido por 2 é igual a 2, tá aqui. E 40 dividido pelo 2, o resultado é 20. Então, você pode ver que ela não é associativa, dependendo da forma como eu expressei aqui os parênteses, o resultado no final, veja só, ele vai mudar, tá certo? A propriedade 3 da divisão diz o seguinte: o quociente da divisão é o mesmo para múltiplos do dividendo e do divisor. Veja só, aqui eu tenho 6 dividido por 2 é igual a 3. 6 vezes o 3 dividido por 2 vezes o 3, o resultado, se eu multiplicar, olha, 6 vezes o 3 vai dar 18. E se eu multiplicar aqui, olha, 2 vezes o 3, vai dar 6. E agora eu faço, olha, 18 dividido pelo 6. E o meu resultado, ele também, olha, vai ser o 3, do mesmo jeito que estava aqui em cima, tudo bem? Então, se eu tentar dividir o múltiplo de um número, o resultado continua sendo o mesmo. Olha, a propriedade 4 da divisão. A divisão por zero ela é indefinida, e quando o dividendo é igual a zero, o resultado da divisão é zero. Veja aqui os exemplos, olha. 6 dividido por zero não possui resultado, tudo bem? Mas não só o 6. Se eu colocasse assim, olha, por exemplo, 7 dividido por zero, não dá para dividir. Se eu colocasse aqui, olha, 127, por exemplo, dividido por zero, também não dá para dividir. Toda divisão por zero, pessoal, ela é um resultado indeterminado. Mais para frente eu vou explicar para vocês o porquê disso daqui, tá bom? Para poder explicar, eu teria que explicar primeiro a questão dos decimais, que a gente não chegou ainda. Mas nas próximas aulas eu digo. E aqui, olha, o zero dividido por qualquer número, o resultado também vai ser zero, tudo bem? Porque, veja bem, se eu tenho o nada e eu tento dividir o nada para alguma coisa, o resultado continua sendo nada. Por exemplo, se eu não tenho nenhum fatico de pão e eu tenho 10 pessoas para alimentar, se eu não tenho nenhum pão, como é que eu vou dividir? Então, o resultado continua sendo zero, tudo bem? Zero dividido por qualquer coisa continua sendo zero. A propriedade 5, veja, todo número dividido por 1 tem como resultado o próprio número. E quando o dividendo e o divisor são o mesmo número, o quociente é 1. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, 8 dividido por 1 continua sendo 8. E o 8 dividido por 8, o resultado é 1. Pessoal, se eu tivesse aqui, olha, 7 dividido por 7, o resultado disso aqui seria 1. Se eu tivesse aqui, olha, 573, por exemplo, dividido pelo mesmo 573, o resultado disso aqui também seria 1. Tudo bem? Do mesmo modo que se eu tiver aqui, olha, 7.353 e tudo isso daqui dividido por 1, o resultado vai ser o mesmo 7.353, tudo bem? Opa, 5 feio. Pronto. Então, toda vez que eu tiver um número dividido por ele mesmo, o resultado é 1. E toda vez que eu tiver um número dividido por 1, o resultado é o próprio número, tá bom? Pessoal, aqui divisão com zeros. Veja só isso daqui. Olha, se eu tiver, por exemplo, 1.200 dividido por 600, toda vez que terminar com zero, tudo bem? Eu posso ir cortando os zeros. Então, tem zero em cima, tem zero embaixo. Cortei aqui, cortei aqui. Aí eu olho 120 por 60. Ah, ainda tem o zero. Tem zero em cima, tem zero embaixo, corta de novo. Tá aqui, ó. Pá, pá.
Então agora ficou o quê? 12 dividido por 6, que é muito mais fácil de você fazer, né? Ó, 12 dividido aqui pelo 6, você pensa, quantas vezes o 6 cabe dentro do 12? Cabe duas vezes. Duas vezes o 6 é 12, tudo bem? Subtrai aqui, o resto é zero, acabou a conta. 12 dividido por 6, resultado é 2. Se eu fizesse aqui o 1.200 dividido pelos 600, o resultado também seria 2, tudo bem? Então você pode simplesmente cortar os zeros. Se eu fizesse um outro exemplo aqui, olha só. Se eu colocasse dessa vez da seguinte forma, 1.200 dividido por 650. Olha, tem zero em cima, tem zero embaixo. Os dois estão terminando com zero. Então, eu vou cortar aqui e aqui. Aí você pensa, o 120 ele termina com zero. Posso cortar? Não, não pode. Por quê? Porque o 65 aqui ele não termina mais com zero. Para você cortar um zero de cima, você tem que cortar um zero de baixo. Tudo bem? Se não tiver em cima ou se não tiver embaixo, não pode mais cortar. Se eu tivesse aqui, por exemplo, olha, 3.000 dividido por 30. Olha, tem zero em cima, tem zero embaixo. Então, eu vou cortar esse zero aqui, cortar esse zero aqui. Olha, tem zero em cima, mas não tem mais zero embaixo. Então, nesse caso aqui, ficou 300, tudo bem, dividido pelo 3. Mas aí, o que é que acontece? Como aqui eu tenho só zeros, e a nossa divisão ela começa sempre por aqui, olha só como é que a gente vai fazer, olha. 300 dividido pelo 3 aqui. Quantas vezes o 3 cabe dentro do 3? Só uma, não é? Então, 1 vezes 3, o resultado é 3. Aqui, 3 menos 3, o resultado é 0. Chegou aqui no zero, no final, pessoal, só tem 0 no final, eu vou simplesmente colocar aqui, olha, 0 e 0, o resultado é 100. Quer ver por quê? Olha só no passo a passo. Subtrair, não foi? Eu tenho que descer o próximo número. Qual é o próximo número? É esse 0 aqui. Desci ele. Quando a gente desce, a gente tem que fazer o quê? Tem que dividir, não é? Então, vamos lá. Quantas vezes o 3 cabe dentro do zero? Quantas vezes eu multiplico o 3 para ele ficar igual ou menor do que o zero? Bom, se eu colocar 1 vezes 3, ele já vai ficar maior. Então, ele vai caber 0 vezes. 0 vezes o 3, o resultado é 0. Subtrai 0 menos 0, coloca o 0 aqui, desce o próximo número. Qual é o próximo? É o outro 0 aqui. Desci. Quando desce, a gente faz o quê? A gente divide. E do mesmo jeito, quantas vezes o 3 vai caber dentro do zero? Zero. 0 vezes o 3 vai dar 0. Subtrai, pronto. Chegou aqui no resto. Tem mais número para dividir? Não tem. Pronto, resto 0, resultado 100. 300 dividido por 3, resultado é 100. Espero que tenha ficado claro essa parte aqui, tá bom? Se não ficou, deixem nos comentários que eu faço outro vídeo explicando melhor. Pessoal, aqui sobre os critérios de divisibilidade, tudo bem? Começando pelo 2. Tá escrito errado aqui, mas veja, é todo, tá? Todo número par é divisível por 2. Pessoal, o que é um número par? Ele é um número que ele termine em 0, 2, 4, 6 ou 8, tudo bem? Se o número terminar em qualquer um desses algarismos aqui, ele é um número par. Por quê? Porque se eu for contando de 2 em 2, veja, eu vou ter 0, 2, 4, 6, 8, opa, 8, aí vem o 10, tá vendo? Já voltou o 0, aí vem de novo, olha, 12, tá vendo? Terminando em 2, aí vem 14, vem 16, vem 18, vem o 20, e por aí vai. Então, todo número que termine em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número par. Então, por exemplo, se eu tiver um número muito grande, olha só, veja só, 789.315.674. Aí você pensa, será que esse número aqui, ele é divisível por 2? Ou seja, se eu dividir ele por 2, o resto da divisão vai ser igual a zero? Vai. Por quê? Porque ele termina, veja só, em 4. Tudo bem? E o 4 é um número par. Então, eu posso dividir esse número aqui por 2. Pessoal, por 3, como é que eu sei se um número, eu posso dividir ele por 3 e o resto vai ser zero? Olha, a soma dos algarismos deve terminar em 3, 6 ou 9. Vou te mostrar aqui, olha só. Se eu pegar, por exemplo, olha, 27. O 27, ele é divisível por 3? Dá para dividir por 3? Eu vou fazer assim, olha, quanto é o 2 mais o 7? Entendeu? 2 mais 7 é 9. Olha só o 9 aqui. Então, o 27, ele também é divisível por 3. Se eu colocar aqui, por exemplo, olha, o 81, dá para dividir 81 por 3? Dá, porque o 8 aqui mais esse 1 aqui, o resultado é 9. Olha aqui o 9. Se eu colocar assim, por exemplo, olha, 42. O 42, ele é divisível por 3? Se eu dividir por 3, o resto vai ser zero? Vai. Por quê? Porque se eu colocar aqui, olha, o 4
mais o 2, o resultado disso daqui é 6. E olha o 6 aqui, tá bom? E agora se eu pegar um número bem grande, olha só. Pessoal, aqui, olha, 73.543.191. Esse número é divisível por 3. Se eu tentar dividir aqui ele por 3, o resultado, o resto vai ser igual a zero. Então veja só como é que a gente faz. É só sair somando os números, tudo bem? Olha, 7 mais o 3, o resultado vai dar 10, mais aquele 5 ali, o resultado fica 15, mais aquele 4 ali, o resultado vai ficar 19, mais aquele 3 ali, o resultado vai ficar 22, tudo bem? Mais aquele 1 ali agora, o resultado fica 23, mais aquele 9 ali, tudo bem? 3 com 9 dá 12, baixa 2 vai 1, resultado 32, mais aquele último 1 ali de resto, ficou 33, não foi? Aí você pensa assim, olha, 33, dá para dividir por 3? Aí você pensa, ainda não sei, como é que eu faço? Você continua, você repete o processo. Então, olha, se eu colocar aqui 3 mais o 3, o resultado não é 6? E olha o 6 aqui em cima. Ou seja, esse número aqui, olha, esse número todinho aqui, eu posso dividir ele por 3 tranquilo, que o resto da divisão ele vai ser zero. Tudo bem? Pessoal, se eu colocar aqui, olha, 381 dividido por 3, dá para fazer? Será que o resto é zero? Então eu vou simplesmente somar, olha, o 3 mais o 8 mais o 1. Esse 8 aqui com esse 1, o resultado é 9. Então, 3 mais o 9 aqui. 3 mais 9, o resultado disso é 12. O 12 dá para dividir por 3? Ah, não sei, ainda não sei. Então faz o quê? Repete o processo. Olha, 1 mais o 2, o resultado é 3. E aí, olha aqui o 3 em cima. Ou seja, 381 eu posso dividir por 3 tranquilo, que o resto vai ser zero. Tudo bem? Espero que você tenha entendido essa parte aqui. Se não entendeu, deixe aí nos comentários que eu faço outro vídeo depois, tá bom? Pessoal, por 4, como é que eu sei se um número pode ser dividido por 4 deixando um resto de zero? Bom, eu vou olhar os dois últimos algarismos dele, tudo bem? Os dois últimos números. E os últimos dois dígitos devem ser divisíveis por 4 ou ser iguais a zero. Veja só, se eu colocar aqui, olha, o número 7.200, ele é divisível por 4? É. Por quê? Porque ele termina, olha, com dois zeros aqui seguidos, tudo bem? Se eu colocasse, por exemplo, olha, 89.724, dá para dividir por 4 com o resto zero? Dá. Por quê? Porque 24, pessoal, ele é múltiplo de 4, tudo bem? O 24, ele pode ser dividido por 4. Então, significa que esse número aqui inteiro, ele também pode ser dividido por 4, tá bom? Se eu fizer aqui, olha, o 7.200 dividido por 4, começando pelo 7, por quê? Porque o 7 ele é maior do que o nosso divisor aqui, que é o 4, tudo bem? E o 4 ele é somente um algarismo, então eu começo com um algarismo aqui. Então, quantas vezes o 4 cabe dentro do 7? Cabe uma, porque 2 vezes 4 já é 8, já é maior. Então, 1 vezes 4 é 4, coloca aqui, subtrai. Do 4 até o 7 fica 3, desce o próximo número, que é o 2 aqui. Então, fica 32. E agora, dividindo o 32 pelo 4, pessoal, vai caber 8 vezes, tudo bem? Porque 8 vezes o 4 é 32. Então, coloco o 32 aqui e subtrai. 32 menos 32, o resultado é zero. Chegou aqui, olha. Pronto, eu poderia continuar tentando dividir esses outros zeros aqui? Poderia, mas como você viu, não precisa. Se tivesse outro número aqui no final, tudo bem, até eu poderia continuar fazendo essa divisão. Mas como aqui são apenas zeros, tudo bem? Eu só copio esses zeros aqui e coloco no final, olha. Desse jeito. 7.200 dividido por 4, o resultado é 1.800. Tá bom? Pessoal, divisibilidade por 5. Basta você olhar se o número ele termina em 5 ou em 0. Por exemplo, se eu pegar esse número aqui, olha, 97.254.320, dá para dividir esse número aqui por 5 com o resto de 0? Dá. Por quê? Porque ele termina, olha só, com 0. E se eu colocasse assim, olha, 75, dá para dividir 75 por 5? Dá. Por quê? Porque ele termina, olha, em 5. Então, toda vez que um número terminar ou no 5 ou no 0, ele pode ser dividido por 5, tá bom?
Pessoal, olha só, para ser divisível por 6, o número ele precisa ser par e precisa ser divisível por 3. Então, ou seja, um número ele só é divisível por 6 se ele for divisível por 2 e for divisível por 3. Olha um exemplo aqui. Veja, o 42, ele é divisível por 6? É, porque veja bem, ele é um número par, pode ver aqui que ele está terminando em 2, e se eu somar, olha, 4 mais o 2, o resultado disso daqui é 6. E o número 6, pessoal, ele é divisível pelo nosso 3 aqui, tudo bem? Então, toda vez que eu quiser saber se um número ele é divisível por 6, eu preciso começar vendo, que é mais fácil, né? Se ele é um número par. Ou seja, lembra como é que eu faço isso? Se ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Terminou em qualquer um desses números aqui, eu já sei que ele é divisível por 2. E aí, o que é que eu faço depois? Eu vou somar todos os algarismos para ver se o resultado no final é um número divisível por 3, tá bom? Se for, aí eu posso sim dividir ele por 6. Pessoal, agora divisibilidade por 7. O 7 ele é o mais chatinho de todos, tá bom? Vai existir aí pelo menos 3 formas de você fazer essa divisão. Eu vou estar mostrando aqui pelo menos 2 delas. A primeira, ela se resume em 4 passos, né? Que é, separe o algarismo da unidade do número, multiplique esse algarismo que você retirou por 2, subtraia do restante esse valor encontrado, tudo bem? E verifique se o resultado é divisível por 7. Se não souber se o número encontrado é divisível por 7, repita todo o procedimento com o último número encontrado. Eu vou mostrar aqui para vocês como é. Veja só, essa aqui é bem chatinha de fazer. Se eu tiver aqui, por exemplo, olha, 2.394. E aí eu quero saber se esse número aqui ele é divisível por 7. Então, olha só, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse 4 aqui. Deixa eu até mudar de cor, olha. Eu vou pegar esse 4 aqui, eu vou separar ele do número e vou multiplicar por 2. Então, olha só, 4 vezes o 2, que o resultado é 8. Fiz isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse restante numérico aqui, olha, esse restante aqui, e eu vou subtrair esse 8. Então, eu coloco aqui, olha, 239, opa, pronto, 239 menos o nosso 8 aqui, e vou subtrair. 8 para 9 é 1, como não tem mais nada aqui, desce o 23 direto. Deu 231. E aí você pergunta, 231 é divisível por 7? Aí você pensa, ah, não sei ainda. Então, repete o processo. Então, vou separar esse 1 aqui. Olha, 1 vezes 2, o resultado é 2. E agora eu pego 23 e subtraio o 2. Então, veja só, 23 menos aquele 2 ali, olha, 2 para 3 é 1, nada para 2 é 2. Daqui o resultado deu 21. Aí você pensa, 21 é divisível por 7? Eu sei que é. Ah, 21, não sei se é divisível por 7, como é que eu faço? Repete o processo. A gente vai pegar aqui esse 1 e vai fazer do mesmo jeito, olha. 1 vezes o 2, o resultado aqui é 2. E agora a gente pega esse restante aqui e subtrai, olha. 2 menos o 2, o resultado é 0. Pessoal, chegou em 0 aqui, é porque é divisível por 7, tudo bem? Então, tá aqui, olha. 2.394, ele é sim divisível por 7. Deixa eu fazer com outro número aqui para você pegar. Veja bem, 59.948. Ele é divisível por 7? Bora ver. Como é que eu faço? Começo pegando aqui as unidades, que é o 8, e multiplicando por 2. Então, olha, 8 vezes o 2, o resultado vai dar 16. E agora eu pego o que sobrou aqui, olha, e eu vou subtrair esse nosso resultado aqui. Então, fica 5.994 menos o nosso 16, tá bom? 6 para 4 não dá. Como é que a gente faz? Corta aqui, porque o 9 vai emprestar um para cá, fica 14, e aqui vira um 8. 6 para 14 dá 8, tudo bem? E 1 até o 8 vai dar 7. O resto aqui não tem nada, então desce direto o 9 aqui e o 5 aqui. E aí você olha e pensa, 5.978, eu ainda não sei se é divisível por 7, como é que eu faço? Repete o processo, pessoal. Então vamos lá, a gente pega esse 8 aqui no final e vai continuar. 8 vezes o 2 a gente já sabe que é o 16, não vou nem refazer. Então coloca aqui, olha, o nosso 597, tudo bem? Que é o que sobrou aqui do nosso número, e subtrai o 16. Subtrai aqui o nosso 16. 6 para 7, o resultado é 1. 1 para 9 é 8, e aqui o 5 desce direto.
581 é divisível por 7? Ainda não sei. Como é que a gente faz? Continua. Então, pega aqui esse 2, separa ele e faz, olha. 1 vezes o 2, o resultado é 2. E agora eu pego o nosso 58 aqui e eu subtraio esse 2. Tá aqui, ó. 2 para 8, o resultado é 6, não tem nada aqui, desce direto, 56. Ah, 56, eu ainda não sei se é divisível por 7, não tem problema, faz de novo. Pega aqui o 6, olha, e coloca 6 vezes o 2, o resultado vai ser 12. E agora a gente vai pegar aqui esse 5 e vai subtrair aqui do 12, tudo bem? Então, olha só, 5 menos o 12, lembra como é que a gente faz nesse caso aqui? Coloca o 12 menos o 5, e a gente, no caso, vai preservar o sinal de negativo. Então, vamos lá, olha. 5 para 12 é 7, tudo bem? Coloca o sinalzinho de negativo. E aí você pergunta, menos 7 é divisível por 7? É, pessoal, menos 7 é divisível por 7, sim, tudo bem? Isso significa que esse número aqui inteiro, ó, ele também é divisível por 7. Esse 59.948, eu posso dividir ele por 7 tranquilo, que o resto vai ser zero, tá bom? Esse aqui foi o primeiro método de você saber se um número é divisível por 7. Pessoal, se você não tiver entendido muito bem isso daqui, deixa nos comentários que eu faço um outro vídeo explicando melhor, tá bom? Agora vamos ver aqui o segundo método da divisibilidade por 7. Pessoal, esse segundo método aqui, ele também é um pouco chatinho, que é o seguinte, 4 etapas também. Formar grupos de 3 em 3, partindo da direita. Dividir cada grupo por 7 e separar os restos da divisão. Calcular os restos com sinais alternados, mais, menos, tudo bem? E no final verificar se o resultado é divisível por 7. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês verem. Veja só. Olha, 22 bilhões, 389 milhões, 651.536. E aí você pergunta, esse número aqui, ele é divisível por 7? Se eu tentar dividir isso aqui por 7, o resto vai ser zero? Bom, como é que a gente faz? Começando aqui, olha, formar grupos de 3 em 3 partindo da direita. Então, olha só, aqui eu tenho um grupo, aqui eu tenho outro grupo, aqui eu tenho outro grupo. Se aqui tiver um dígito ou dois, também não tem problema, tudo bem? Você vai fazer o nosso grupinho aqui. E agora como é que eu faço? Eu vou fazer a divisão de cada um desses números aqui por 7 e vou pegar o resto. Começando daqui, olha, 536 dividido por 7. Então, eu vou fazer, olha. Então, vamos lá. Quantas vezes o 7 vai caber dentro do 5? Não dá, o 5 é menor do que o 7. Como é que eu faço? Pego o próximo número, que é o 3. Então, quantas vezes o 7 vai caber dentro do 53? No caso, é 7, porque 7 vezes o 7 vai dar 49. Tudo bem? E agora subtrai. Aqui o 5 ele vai emprestar o 1 para esse 3 aqui e fica 4. Então, 9 para 13 vai ser 4. E 4 para 4, nada. E agora desce o 6 aqui, tá bom? E agora 46 dividido pelo 7. Vai caber quantas vezes? Pessoal, se 7 vezes o 7 é 49, vai dar mais, não é? Então vai caber 6 vezes. E 6 vezes o 7 vai dar 42. Subtraindo aqui, 2 para 6 vai dar 4. 4 para 4, nada. Então o resultado aqui, olha, ficou um resto de 4. Coloca o resto aqui. E agora a gente repete esse passo aqui, esse passo a passo, para cada um desses números. 651 por 7, o resultado vai dar 0. 389 por 7, o resultado vai dar 4 também. E 22 por 7, o resultado vai dar 1. Cheguei aqui nesses números aqui de baixo. Como é que eu faço agora? Agora eu vou somar de forma intercalada. Olha, mais e menos. Então vamos lá, olha. Mais 1 menos o 4 vai dar menos 3. Menos 3 mais 0 continua sendo menos 3. Vou até fazer assim, olha. Tá aqui, ó. Mais 1 menos o 4, o resultado é menos o 3. Esse menos 3 aqui, com esse 0 aqui de cima, continua sendo menos 3. E menos 3 com esse menos 4 aqui, o resultado, pessoal, ele vai terminar em menos 7. E aí você pergunta, o menos 7, ele é divisível por 7? É, menos 7 é divisível por 7. Então, isso significa que esse número aqui, olha, inteiro, ele também é divisível por 7. Que se eu dividir ele por 7, o resto vai ser 0. Tudo bem? Vamos para a próxima agora. Pessoal, como saber se um número ele é divisível por 8? Bom, os 3 últimos algarismos devem ser divisíveis por 8. Isso significa que se eu pegar um número aqui, veja só. Então, se eu pegar um número como esse daqui,
E aí eu fico na dúvida, dá para dividir esse número aí por 8? Dá, porque veja bem, eu vou pegar esses três últimos números aqui e eu vou verificar se esses aqui são divisíveis por 8. Nesse caso eu sei que é, porque 41 vezes 8 vai dar 328. Quer ver? Olha só, vou dividir aqui, olha. 328 dividido pelo nosso 8. Então aqui, olha, tem um algarismo aqui, eu deveria começar com 1 aqui, não era? Só que o 3 ele é menor do que o 8. Então eu tenho que pegar o próximo número aqui. Quantas vezes o 8 cabe dentro do 32? Cabe 4, pessoal, porque 4 vezes o 8 é 32, tudo bem? Então subtrai aqui, olha, 32 menos o 32 é 0. Faz o quê? Desce o próximo número, que é o 8. E agora, quantas vezes o 8 cabe dentro do 8? 1, tudo bem? 1 vezes o 8 é 8, subtraindo 0. Então, resta o 0. Como eu disse aqui, olha, 328 é divisível por 8. Isso significa que todo esse número aqui, ele também é divisível por 8, tá bem? Pessoal, como saber se um número é divisível por 9? Ele é bem parecido com o 3, tudo bem? Você vai sair somando os algarismos. E no final, o resultado tem que ser 9. Ele difere do 3 no seguinte, você lembra que para ser divisível por 3, o resultado no final de você somar tudo, ele tinha que ser 3, 6 ou 9. Com 9 é diferente. O resultado ele vai ter que ser igual a 9, tá bom? 332.514. Dá para dividir esse número aqui por 9? A gente vai sair somando, olha só. 3 mais o 3 aqui vai dar 6, mais esse 2 aqui, olha. 6 mais o 2 ali. O resultado vai dar 8, mais esse 5 aqui, olha. O resultado vai dar 13, mais esse 1 aqui, olha. O resultado, né, vai dar 14, mais esse 4 aqui no final, olha, mais o 4. O resultado dá 18. E aí você pensa, eu não sei se o 18 é divisível por 9. Como é que faz? Repete o processo. Então, coloca aqui, ó. 1 mais o 8 e é igual a 9. Terminou aqui no 9. Então, isso significa que esse número aqui inteiro, ele também é divisível por 9, tá bom? Pessoal, como saber se um número é divisível por 10? É só você ver se termina em 0. Obrigatoriamente tem que terminar em 0. Se eu tiver assim, olha, por exemplo, 7, 8, 2 e 3. Esse número aqui dá para dividir por 10? Não, não dá não. Mas se eu tiver assim, olha, 78.230, dá para dividir por 10? Dá. Por quê? Porque termina em 0 aqui, tá bom? E aí vem também aquele toquezinho lá da divisão com zeros. Se eu tentar dividir por 10 aqui, como é que eu faço? Olha, corto o 0 aqui, corto o 0 aqui. O resultado, 7.823, tá bom? É só você cortar o 0. Pessoal, aqui começando nas questões, tudo bem? Começando por essa primeira. Tá até com uns erros aqui, veja bem. Desconsidere isso daqui, tudo bem? Então vamos lá. Efetue as divisões a seguir e classifique-as em exatas ou não exatas. 150 dividido por 3. Pessoal, vamos lá, olha. 1 mais o 5, tudo bem? Mais o 0. 1 mais o 5 dá 6. 6 mais 0 continua sendo 6. O 6, ele é divisível por 3? É. Então isso significa que 150 dividido por 3 é uma divisão exata, tudo bem? Agora aqui, olha, 37, tudo bem, dividido por 15. Pessoal, 15 vezes o 2, veja só, ele dá 30, tá bom? E 15 vezes o 3, olha só, ele vai dar 45. Isso significa que o 37, pessoal, olha, ele está entre o 30 e entre o 45, ou seja, eu teria que multiplicar o 15 por um número que fosse maior do que 2, mas que fosse também menor do que 3. Então, ou seja, seria 2, alguma coisa, 3, alguma coisa, e aí já seria uma questão de divisão com o resto, tudo bem? Então, se eu colocar aqui, olha, 37 e dividir ele por 15, eu coloco 2 aqui, 2 vezes 15 dá 30, vou subtrair 37 menos o 30 vai dar 7, não tem mais nada para descer, então resto de 7. Ou seja, 37 por 15 não é uma divisão exata, tudo bem? Então aqui, olha, não é exato. Agora aqui, olha, 224 dividido por 8. Aí você faz aqui, olha, 224 e divide pelo 8 aqui. Quantas vezes o 8 cabe no 22? Vai caber 2 vezes, porque aí vai dar 16. E agora você subtrai. Aqui a gente vai ter que pedir emprestado, não é? Então ficou 12 aqui, aqui fica 1. Do 6 para o 12 fica 6, 1 para 1 fica nada. Agora pega esse 4 aqui e desce ele, 64.
E agora, 64 dividido por 8, pessoal, vai dar 8 vezes, tudo bem? Porque 8 vezes o 8 vai dar 64. E aí você subtrai aqui, o resto é zero, ou seja, foi uma divisão exata, tá bom? Então, esse outro aqui, ele também é uma divisão exata. E agora aqui, olha, 108 dividido por 32. Pessoal, como é que eu vou fazer aqui? Olha só, se eu pegar o 32, veja, e multiplicar ele por 3, olha só, 3 vezes o 2 dá 6, não é? E 3 vezes 3 dá 9, ou seja, é menor do que o 108. E se eu colocar aqui, olha, 32 e multiplicar ele por 4, 2 vezes o 4 vai dar 8 e 3 vezes o 4 vai dar 12, ou seja, é maior do que esse nosso 108 aqui. Então eu já sei que se eu for fazer essa divisão aqui do 108 por 32, eu vou ter uma divisão com o resto. Porque veja só, se eu botar 4 vezes o 32 passa, e se eu colocar aqui, olha, 3 vezes o 32, o resultado vai ser 96. E aí o que é que eu faço? Eu subtraio aqui, olha. O 6 para o 8 vai dar 2 e o 9 para o 10 vai dar 1. Resultado 12. O 12 ele é menor do que o nosso 32 e eu não tenho nenhum outro número aqui para descer. Então o 12 ele fica de resto, tudo bem? Ou seja, essa aqui não é uma divisão exata. Vamos aqui para a próxima questão agora. Júlia decidiu vender caixas com doces para arrecadar dinheiro e poder viajar nas férias. Ela comprou 12 caixas e com os ingredientes produziu 50 brigadeiros, 30 beijinhos, 30 cajuzinhos e 40 bem-casados. De acordo com a produção de Júlia, quantos doces ela deve colocar em cada caixa para serem vendidos? Pessoal, aqui é uma questão que ela vai envolver tanto soma como divisão, tudo bem? Primeiro a gente tem que somar o total de doces que ela tem aqui, que é 50 mais 30 mais 30 mais 40. Nesse caso, eu vou ignorar aqui esses zeros por enquanto. Então, veja só, eu vou começar aqui, olha. 3 com 3 vai dar 6, né? Então, esse 5 aqui, olha, mais o 6 vai dar 11. E 11 com esse 4 aqui, o resultado fica 15. Agora, eu pego esses zeros aqui, olha, que eu não contei. Eu não coloquei esses zeros aqui, eu simplesmente adiciono no final. O resultado, 150. Então, eu sei que eu vou ter aqui 150 doces, tudo bem? E eu tenho, olha só, 12 caixas. Então, basta pegar o 150 e dividir por 12. Então, vamos começar aqui, olha. Tem dois algarismos aqui, eu tenho que começar com dois algarismos aqui também. Então, olha só, 12. Quantas vezes o 12 cabe dentro do 15? Cabe uma vez. E aí eu coloco 12 aqui e subtraio. 2 para 5, 3. 1 para 1, nada. Pego o 0 ali e desce aqui. Quantas vezes o 12 cabe no 30? Vai caber duas vezes, né? Porque aí, olha, 2 vezes o 12 vai dar 24, tudo bem? E agora subtrai. Aqui o 3, ele vai emprestar 1 para esse 0, fica 10 e o 3 vira 2, né? Então 4 para 10, o resultado aqui fica 6 e 2 para 2, nada. O 6 aqui, ele é menor do que o nosso 12 e não tem mais nenhum número para dividir, então acabou aqui. O 6 é o nosso resto. Ou seja, em cada caixinha, Júlia teria que colocar 12 doces e no final, depois de encher as 12 caixas, ainda sobraria mais 6 docinhos aqui, olha, de resto, para ela comer ou então vender separado, tá bom? Vamos para a próxima questão. Para realizar um campeonato de vôlei em uma escola, o professor de educação física decidiu dividir os 96 alunos em grupos. Sabendo que cada equipe para esse esporte deve ser composta por 6 pessoas, quantas equipes o professor conseguiu formar? Então é só você pegar aqui, olha, o 96, que é o total de alunos, e dividir pelo número de jogadores necessários em cada equipe, que é 6. Começando aqui pelo 9, olha. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 9? Ele cabe uma vez, tudo bem? Coloca o 6 aqui e subtrai. 9 menos o 6, o resultado é 3. E agora pega esse 6 aqui e joga lá para baixo, 36. E agora, quantas vezes o 6 cabe dentro do 36? Pessoal, ele vai caber 6 vezes, tudo bem? Porque 6 vezes o 6, o resultado é 36. E subtraindo aqui, a gente teve um resto de 0. Ou seja, a gente conseguiu formar aqui, olha só, 16 equipes de jogadores, tá bom? Aqui, olha. Com base na operação 14 dividido por 2 igual a 7, verifique se as afirmações abaixo estão corretas ou erradas. Pessoal, vamos colocar aqui, olha. 14 dividido por 2 igual a 7. A primeira, olha, o número 2 é o divisor da operação. O número 2 é? É sim, olha aqui, ó, o nosso número 2 aqui como divisor. Então, essa primeira aqui ela é verdadeira. A segunda, o quociente ele é o resultado da operação. E é verdade, está aqui, ó, o nosso 7 aqui. Ele é o nosso resultado, ele é o nosso quociente. Verdadeira. Essa operação é inversa à multiplicação.
Verdade, a divisão ela é o inverso da multiplicação, então é verdadeiro também. E aqui, olha, a igualdade equivalente à operação é 7 vezes o 2 igual a 14. Tá certo, pessoal, 7 vezes o 2 é igual a 14, sim. Então, todas essas opções aqui são verdadeiras. Aqui, olha só. Para um aniversário, as 30 mesas disponíveis em um salão de festa foram distribuídas de modo que cada mesa seria para 6 convidados, e mesmo assim ainda restariam 2 convidados para acomodar. Sabendo disso, calcule quantas pessoas foram convidadas para a festa. Pessoal, lembra que no começo da aula eu mostrei o seguinte, olha. Que o nosso dividendo ele é igual ao nosso divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Então, pessoal, isso aqui é exatamente isso. Eu tenho aqui 30 mesas, 6 convidados em cada mesa e um resto, pessoal, de 2. Então, olha só, eu vou começar aqui, olha, multiplicando o 30 pelo 6. 30 vezes 6. 6 vezes o 0 dá 0 e 6 vezes o 3 dá 18. Então, 180 como resultado. E 180, pessoal, agora mais o nosso resto, que é 2, o resultado é 182. Esse daqui é o resultado da nossa questão, tá bom? Vamos para a próxima. Em um cinema, as fileiras foram distribuídas conforme as letras do alfabeto, da letra A até a letra I. Sabendo que a sala do cinema possui 126 poltronas, quantas poltronas foram colocadas em cada fileira? Pessoal, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, a gente tem aqui as nossas colunas, não é? E essas colunas elas foram nomeadas de acordo com as letras do alfabeto, A, B, C, e assim vai indo até a letra I. Pessoal, o I, ele é a nossa nona letra do alfabeto, tudo bem? Então, o que eu tenho aqui são 126 poltronas divididas por 9 colunas. Quantas eu vou ter, quantas poltronas eu vou ter por cada coluna? Então, a gente divide, olha. Começa pelo 1. Dá por 1? Dá não, porque é menor do que o 9. Então, a gente vai para onde? Para o 12 aqui. Quantas vezes o 9 cabe no 12? Cabe uma vez. Coloca o 9 aqui e subtrai. 9 para 12, 3. Desce o 6 aqui, tá bom? E agora, quantas vezes o 9 cabe dentro do 36? Cabe 4 vezes, tá bom? Porque 4 vezes o 9 é 36. 36 menos 36, o resultado é zero. A conta terminou aqui. Então, a gente tem 14 poltronas para cada uma das colunas aqui de cadeiras, tudo bem? Então, a gente tem aqui, ó, nossa coluna A B, a C, e em cada uma delas, assim descendo, olha, a gente vai ter, no final, 14 poltronas, tá bom? Ao final de um campeonato de futebol, o time ganhador teve 19 pontos. Para conseguir essa pontuação, o time teve apenas um empate e foi vitorioso nos demais jogos. Determine quantos jogos eles ganharam, sabendo que um empate dá um ponto e uma vitória dá 3 pontos. Pessoal, olha só. Se cada empate dá um ponto e ele só teve um empate, então eu sei que pelo menos um ponto desses 19 foi do empate. Então vamos tirar aqui, né, esse ponto do empate. Se eu colocar aqui, olha, 19 menos 1, o resultado vai dar 18. Esse 18 aqui foi a pontuação que eles obtiveram de vitórias. E o que ele está perguntando aqui foi quantas vitórias eles tiveram. Então, se cada vitória dá 3 pontos, eu só vou ter que dividir, olha, o 18 por 3, tudo bem? Quantas vezes o 3 cabe no 18? Cabe 6 vezes, porque 6 vezes o 3, o resultado é 18. Subtraindo aqui é zero. Então, o nosso time teve 6 vitórias e um empate, tá bom? Próxima questão. Um mercado público foi construído em uma área de 6.000 metros quadrados. Na preparação do terreno, o espaço foi dividido em 3 partes iguais. 2 partes foram utilizadas para construir 50 boxes para os feirantes, e a parte que sobrou foi reservada ao estacionamento. Calcule qual a área de cada box construído. Pessoal, veja só. Eu tenho um terreno aqui, tudo bem? Esse terreno, ele tem 6.000 metros quadrados. Então, vamos colocar aqui, olha. 6K metros quadrados. E ele foi dividido em 3 partes, desse jeito aqui. E aqui diz o seguinte, olha, 2 partes, tá vendo? Foram utilizadas para construir 50 boxes. Ou seja, 2 partes das 3, daqui, olha. Essa parte aqui pintada, ela foi usada para construir 50 boxes. Então, eles estão perguntando o seguinte, calcule qual a área de cada box construído. Pessoal, se eu tenho 6.000 ao todo e aqui eu tenho 2 partes, veja só, dos 6.000, o que é que está acontecendo? Eu tenho
6.000, olha, dividido por 3. 6.000 dividido por 3, o resultado vai ser 2.000. Então, eu tenho 2.000, olha só. Esse K aqui é de 1.000, tudo bem? Toda vez que você vê assim, 2K, 3K, isso significa 2.000, 3.000, 4.000, por aí vai. Então, em cada uma dessas partes aqui, eu tenho 2.000 metros quadrados, tá bom? Então, 2.000 daqui com 2.000 daqui, eu vou ter no final 4.000 metros quadrados. E isso daqui está sendo dividido por 50 boxes, tudo bem? Como é que eu faço na divisão com zero? Eu vou cortar o zero daqui, vou cortar o zero daqui. E agora eu pego, olha, 400 dividido por 5. Quanto é que vai dar isso? Olha só, o 4 ele é menor do que o 5, tudo bem? Então, como é que a gente faz? Pega aqui o 40. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 40? Ele cabe 8 vezes, porque 5 vezes o 8 dá 40, tá bom? Subtrai 40 menos 40, o resultado é zero. Sobrou esse zero aqui para a gente descer. Desce ele aqui e agora faz o quê? Divide. Quantas vezes o 5 cabe no zero? Cabe 0 vezes. Então, 0 vezes o 5, o resultado é zero. Subtraindo é zero, acabou a conta. Então, cada box ele vai ter 80 metros quadrados, tá bom? Olha só, encontre o resultado da divisão do número 632 pelo número 158, utilizando apenas a operação de subtração. Pessoal, o que ele está pedindo aqui é o seguinte, olha, eu vou colocar aqui 632 e vou começar a subtrair 158, olha só. Terminei de fazer aqui as subtrações, olha, fui subtraindo, tá vendo? De 158 em 158. Agora eu vou contar quantas vezes eu subtraí. Então, olha só, eu subtraí aqui, olha, uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até chegar no zero. Então, o resultado, pessoal, de 632 dividido aqui pelo nosso 158 vai ser 4, tá bom? É assim que você resolve a questão. No número 6 alguma coisa, 7, 8 alguma coisa, o algarismo A é da ordem das unidades de milhar e o algarismo B é da ordem das unidades. Se esse número aqui for divisível por 45, então o valor de A mais B é... Pessoal, olha só. Esse 45 aqui, ele é múltiplo de 9 e ele é múltiplo de 5. Tudo bem? Ó, múltiplo de 9 e múltiplo de 5. Então, o que é que acontece? Se esse número aqui, ele é um múltiplo desse outro daqui, ele vai herdar, por assim dizer, algumas características. Isso significa que esse número inteiro aqui, ele também deve ser divisível por 9, tudo bem? E também deve ser divisível por 5. Então, o que acontece? Se é para ser divisível por 5, ele obrigatoriamente ou vai terminar com 0 ou vai terminar com 5. E aí, como é que eu sei se um número é divisível por 9? Lembra lá, nos critérios de divisibilidade, a soma dos algarismos deve ser igual a 9. Então, olha só, se eu colocar aqui, olha, 6, alguma coisa, 7, 8, alguma coisa. Presta atenção, 6 com 8 dá 14, com mais 7 dá 21. Pronto, até agora eu tenho 21. Eu preciso de dois números para colocar aqui, que completem a minha continha aqui, né, para o resultado ser 9. Pessoal, se 2 mais 1 é 3, está faltando quanto aqui? Está faltando um 6, não é isso? Está faltando um 6 aqui. Então, vamos lá. Eu obrigatoriamente tenho que colocar aqui no final ou um 0 ou um 5. Então, se eu colocar um 5 aqui, o que é que acontece? Pessoal, se eu colocar um 5 aqui, olha, aqui eu teria que colocar um 5 também, só que 3 com 5 ainda não dá 9, vai ficar faltando 1. E esse 1 eu coloco aqui. No final, olha o que é que acontece aqui, olha. Se eu colocar dessa forma. 6 com 1 dá 7. 7 com 7 vai dar 14. 14 com 8 vai dar 22. 22 com 5 vai dar 27, tudo bem? E 2 mais o 7, pessoal, o resultado é 9. Ou seja, eu transformei esse número aqui em um múltiplo de 5, pode ver que ele termina em 5, e em um múltiplo de 9, porque a soma dos algarismos deu 9. Mas eu poderia fazer diferente também. Olha só, se eu colocar assim, olha, 66, 7, 8, 0 dessa vez. Lembra que o múltiplo de 5, ele termina ou no 5
ou no zero, então dessa vez eu coloquei terminando em zero. E agora, para fechar a conta, eu coloquei aqui o 6. Então, olha só, 6 e 6 vai dar 12, tudo bem? Mais esse 7 aqui, olha só. Mais o 7, 2 com 7 vai dar 9, 1 com nada dessa aqui, mais esse nosso 8 aqui. Então, coloca aqui, olha, mais o 8. 9 com 8 vai dar 17, sobe 1 aqui, 1 com 1 dá 7, resultado 27. O mesmo 2 mais 7 que a gente chegou aqui, igual a 9. Ou seja, tem duas soluções aqui, tudo bem? Pode ser 61.785 ou pode ser 66.780, não importa, tudo bem? O que importa nessa questão é o seguinte, então o valor de A mais B, ou seja, o meu A é esse segundo aqui com esse último aqui, ou esse segundo aqui com esse último aqui, mas nos dois casos o resultado de A mais B ele é igual a 6, tudo bem? 1 mais 5 é igual a 6 e 6 mais 0 é igual a 6. Então, a resposta aqui é a letra B, tá bom? Aqui, olha. Uma empreiteira começou um novo empreendimento imobiliário e irá construir um grande conjunto habitacional. O projeto foi divulgado aos possíveis compradores e investidores. A empresa divulgou o número de 1.200 apartamentos, sendo 10 edifícios de 15 andares cada um. Como os edifícios seguem o mesmo padrão, quantos apartamentos haverá por andar em cada edifício? Pessoal, eu vou começar dividindo aqui, olha, o número de apartamentos, tudo bem? Pelo número de edifícios, para mim saber quantos apartamentos vai ter em cada torre. Então, como é que eu faço? Olha, 1.200, tudo bem? Dividido por 10. Então, divisão com zero, eu corto aqui e corto aqui. 120 dividido por 1 é o próprio 120, tá bom? E agora, eu tenho 120 apartamentos por torre. E agora eu quero saber quantos apartamentos por andar. Como é que eu vou fazer? Vou simplesmente dividir aqui, olha, pelo 15, que é o número de andares que cada um vai ter. Então, vai ser isso daqui, olha, dividido por 15. E nesse caso, pessoal, quantas vezes o 15 cabe dentro do 120? Ele vai caber 8 vezes, tudo bem? Porque 15 vezes 8 é o próprio 120. E aí, 120 menos 120, o resultado é zero, a conta acabou aqui. Então, a gente vai ter aqui, olha, quantos apartamentos haverá por andar em cada edifício? O resultado é 8, tá bom? Vamos para a próxima questão. No mercado de alimentos, o ovo de galinha é um produto consumido por pessoas em muitos países. É comum vender os ovos organizados em caixas com uma dúzia, ou seja, 12 ovos numa embalagem. Uma granja contabilizou a produção de 19.200 ovos, que serão embalados em caixas com uma dúzia. A empresa possui 1.560 embalagens, e o gerente precisa saber se o estoque será suficiente para embalar todos os ovos. As embalagens que a empresa possui serão suficientes? Então, basicamente, o que ele está pedindo aqui para a gente fazer é isso daqui, olha. 19.200 ovos, né, as unidades de ovos que a gente tem, e a gente precisa dividir isso daqui por 12, porque vão ser 12 ovos em cada embalagem. E aí a gente vai saber quantas embalagens a gente vai precisar para poder embalar isso aqui tudo. Então vamos lá, começando pelo 19 aqui, né, porque é maior do que o 12. Quantas vezes o 12 cabe no 19? Cabe uma vez. Então coloca aqui e subtrai. 2 para 9, 7. 1 para 1, 0. Desce o 2 aqui, olha, 72. Então, quantas vezes o 12 vai caber no 72? Vai caber 6 vezes, tá bom? 6 vezes o 12, o resultado é 72. Resto zero. Chegou aqui, eu só pego esses dois zeros e completo aqui, tá bom? 1.600. 19.200 dividido por 12, resultado 1.600. Quantas embalagens eles possuem? 1.560, ou seja, não tem embalagem suficiente para embalar todos os ovos, tá bom? Então a resposta daqui é que não tem embalagem suficiente. Monique, Sara e Valentina marcaram de se encontrar para conversar e comer. Elas optaram por uma pizzaria e pediram a maior pizza do cardápio, que custava R$ 44. E ainda pediram uma pizza doce de sobremesa, que custava mais 26. Ao final, foi acrescentada uma taxa de serviços, no valor de R$ 8. Por fim, decidiram dividir a conta em partes iguais. Quanto cada uma das amigas pagou? Então, aqui é uma questão de soma seguida de divisão, tá bom? A gente vai começar somando aqui, olha. 4 com 6 dá 10, com 8 dá 18, coloco 8 aqui, vai 1. 4 com 2 dá 6, com 1 ali dá 7. Como são 3 amigas, veja bem, olha, a gente tem 3 amigas aqui, então a gente vai ter 78 dividido por 3. Lembra como é que a gente verifica se um número é divisível por 3? A gente soma os algarismos. 7 com 8, pessoal, vai dar 15.
e 1 mais o 5, o resultado é 6. Então, é um número perfeitamente divisível por 3. Então, vamos lá, olha. Começando pelo 7. O 6 ele vai caber duas vezes aqui. Tudo bem? A gente subtrai e desce o 8. E agora, quantas vezes o 3 vai caber no 8? Ele vai caber 6 vezes, tudo bem? Porque 3 vezes 6, o resultado é 18. E o resto é zero. Resultado aqui da nossa questão, a resposta é 26. Pessoal, e é isso. A gente termina a aula por aqui. Espero que você tenha gostado, espero que tenha compreendido tudo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu faço questão de gravar outro vídeo depois explicando melhor, tudo bem? Se você não é inscrito do canal ainda, por favor, se inscreve aí. Não esquece também de curtir e compartilhar com os amigos, tá bom? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau.